Até que ponto podemos ser tolerantes com os pecados da liderança? Estou me referindo aos pastores, aos líderes, aqueles que presidem na casa do Senhor. Até que ponto podemos tolerar erros e pecados sem cometermos o pecado de omissão, porque omissão é um grave pecado também diante de Deus. Até que ponto podemos aceitar esses pecados cobrindo-os e acobertando toda essa ação maléfica, criando uma redoma até para que muitos se aproveitem e possam fazer o que eles quiserem. Ao mesmo tempo, devemos honrar os pastores, porque é Bíblia, devemos obedecer os pastores, devemos ser fiéis, devemos sujeitar-nos à palavra, à doutrina. Isso é uma ordenança bíblica, porque isso é um preceito santo do Senhor. Agora também, a mesma ordenança doutrinária que nos ensina a sermos ovelhas, nos sujeitando e obedecendo aos pastores, essa mesma doutrina ensina que os pastores, os que presidem, devem ser irrepreensíveis, devem andar em santidade e devem atuar de uma forma que todos possam olhá-los como exemplo diante do Senhor e diante da grei. Olha o que diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: essa é uma palavra fiel, se alguém deseja episcopado, que seria o próprio ministério, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e aí vai, etc. Há demandas, ou seja, temos dois lados. Temos uma grei que precisa, quando digo grei me refiro a um rebanho, que precisa se sujeitar, obedecer. Isso é lícito diante do Senhor, isso é doutrina pura, isso é ordenança do Senhor, como também, do outro lado, o pastor deve ser modelo, deve ser exemplo, deve procurar nunca escandalizar e abalar esse conceito santo do que é ser um líder na casa de Deus, representando ali o próprio Eterno, trazendo conforto, trazendo consolo. E são os anjos que presidem na igreja do Senhor. Queridos, nós precisamos analisar isso. Por quê? Porque nós temos duas alas hoje, sempre estou colocando esse paralelo. Temos gente que está fuzilando, expondo pecados de pastores, está zombando, isso é totalmente errado, está fazendo chacota, piadas e jogando o perfil pastoral, as traças. Toda essa estrutura do que é o ministério está sendo jogado pelo ralo do esgoto e nós precisamos vigiar com isso. Por outro lado, também tem aqueles que dizem que nós não podemos tocar no ungido do Senhor. Eu já até ouvi um pastor que vocifera bastante na internet, disse que quem cuida de pastor, quem trata de pastor é Deus. Você não deve se meter com os pecados de um pastor. Ele pode fazer o que ele quiser, que é Deus quem trata com os ungidos. E não é bem por aí. Então, precisamos ter um meio termo aí onde precisamos ter equilíbrio. Não esqueça que temos a sequência de fruto do Espírito, onde o último é temperança. Temperança. E tempero não pode ser nem a mais nem a menos, tem que ser algo equilibrado. O domínio próprio é um fruto do Espírito, é um dos gomos do fruto do Espírito. E nós precisamos ser equilibrados, porque nós vamos nos transtornar e podemos transtornar o que é a figura da imagem gloriosa da igreja do Senhor, que já está sendo atacada demais, já está sendo aviltada, já está sendo tratada como qualquer coisa banal. E lógico, há maus exemplos, há homens que estão fazendo coisas horrorosas, terríveis, e nós, nessa redundância, parece que estamos repetindo a mesma coisa, mas é com o propósito de que haja santidade, é com o propósito de que haja arrependimento, e podemos doutrinariamente ensinar sobre esse assunto. Por quê? Porque a doutrina nos equilibra, a doutrina vai nos levar a marcos santos colocados pelo Eterno e nos leva a esse propósito glorioso da santidade, onde a sua igreja poderá ter um exercício funcional e representar realmente a glória do Eterno aqui na terra. Nós somos embaixadores em nome de Cristo e realmente tudo que está acontecendo hoje em dia
nesses movimentos, nessa ação de igrejas gospel, deixa muito a desejar. O que muitos argumentam, muitos dizem que os ungidos do Senhor somente são os pastores. Somente os pastores, os que presidem, são ungidos do Senhor. E isso eu tenho que rebater porque a palavra do Senhor, no Primeiro Testamento, né, no Tanakh, ou na Tanakh, você vai ver que os ungidos são profetas, sacerdotes e reis. Especificamente, profetas, sacerdotes e reis. Esses são ungidos do Senhor. E temos uma passagem no Salmo 105 e também outra em primeiro livro de Crônicas 16, 22, onde fala, não toquei nos meus ungidos. E com base nessa passagem, não toquei nos meus ungidos, muita gente se defende e diz, você não pode confrontar o pastor, porque ele é ungido, ele é uma pessoa escolhida por Deus, e quem trata do ungido somente é Deus. Tá? Eu como pastor, eu te digo, pastoreio há 33 anos, com 20 anos comecei a pastorear, me converti com 15, envolvido e comprometido com a obra desde a adolescência. Graças ao Senhor, o Senhor me resgatou e estou fazendo a obra, lidando com famílias, cuidando de famílias, exortando, tentando levar o povo para a glória do reino, enfim. E como pastor posso dizer que isso não tem base, dizer somente que os ungidos são os pastores, os apóstolos, os que presidem. Nós temos 5 dons ministeriais e são os que presidem na casa do Senhor, conhecidos como presbíteros, ou temos o episcopado, episcopo, que seriam os bispos. Então nós não podemos dizer isso porque a palavra dá a entender, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, de que todos os que se receberam a Cristo e são igreja do Senhor, e receberam esse dom gratuito, glorioso, que é o penhor do Espírito Santo, são ungidos do Senhor. São ungidos do Senhor. Vamos ler em 1 Coríntios, primeira epístola de... a segunda Coríntios, na verdade. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Olha a confirmação. Os que nos confirma convosco, né, e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Ele não está se referindo só aos pastores, Paulo está falando claramente sobre a autoridade que a igreja tem. Nós somos ungidos de Deus e temos o selo, o penhor. Em outras passagens, Paulo vai falar desse penhor do Espírito. O penhor, esse selo que nos dá a garantia que o Espírito Santo habita em nós e somos templo do Espírito. Então, todos somos ungidos. Todos. Todo aquele que recebeu a Cristo e recebeu a virtude do dom do seu Espírito, esse selo do Espírito, é ungido do Senhor, não é somente um pastor. Agora, logicamente, um pastor exercerá um ministério chamado por Deus e dado à igreja, e deu à igreja uns apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Esse corpo ministerial, logicamente, são pessoas que servem a igreja, estão ao serviço do Senhor para cuidar da igreja do Senhor, edificá-la e tudo aquilo que é útil para apresentá-la ao Senhor de uma forma santa e irrepreensível. Agora, todos nós somos ungidos. Outros dizem, não, o sacerdócio é especial. Eu já ouvi pastores falar, nós somos uma família sacerdotal. Peraí, que eu saiba, os sacerdotes eram os levitas, segundo o culto dado a Moisés, ali na Torá. E os levitas terminaram em Cristo, acabou o serviço levítico. E Cristo veio como, agora, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele a todos nos fez sacerdócio santo, diz a sua palavra. Todos nós, a igreja toda, somos sacerdócio santo. Todo cristão que recebeu a Cristo tem autoridade sacerdotal, não é somente os ministros. Muita gente fica louca quando ensino isso, mas todos nós podemos exercer o sacerdócio de Cristo. Lógico, há pessoas que presidem, e não vou dar responsabilidade a qualquer leigo, a um indouto, a própria palavra ensina isso, mas todos somos real sacerdócio. Leia a doutrina e você vai entender isso. Então, não há, que argumento apresentar diante dos privilégios que são
colocados para ministros. E normalmente, pessoas sempre estarão prontas para julgar e acusar. Com isso, não estou dizendo que você deve desonrar, que você deve ser desrespeitoso, que você deve confrontar com desobediência, com malignidade, alguém que preside, porque conheço as agruras do ministério, conheço a dificuldade do que é lidar com pessoas, com famílias, conheço o que é esse peso de gerir desde finanças, desde tudo que se trata de, talvez, dificuldades, desde estruturas emocionais de uma pessoa, como também problemas sociais que nós temos e temos que trabalhar e temos que levar o rebanho do Senhor para que se aperfeiçoe na graça, para que ande segundo a sua vontade, e um dia seremos lá na glória. Sei o que é pregar para uma, duas, três pessoas, como sei também pregar para multidões, como também sei passar dificuldade, entendo tudo isso, como também sei ter abundância pela misericórdia do Eterno. Agora, jamais posso me colocar numa postura de conveniências, criar uma redoma de proteção, onde eu serei intocável. Sempre, os que têm o pastoreado, eles sabem, sempre me apresento como alguém que não é infalível, pode errar, sou tão ser humano como qualquer pessoa, graças a Deus nunca tenho escandalizado o evangelho, tenho zelado por isso, porque já temos escândalos demais, mas sou tão falível quanto qualquer pessoa, não sou um super-herói. E como também eu estou pronto para que alguém me corrija, e graças a Deus somos pastoreados, além de ser pastor, sou pastoreado, sou exortado, isso é o maravilhoso, graças a Deus. Hoje posso dizer que eu sou pastoreado. E, lamentavelmente, nós vemos muitos maus exemplos dentro, principalmente de toda a organização denominacional, a qual fiz parte muitos anos, toda a estrutura denominacional, como também fiz parte de uma organização que é chamada M12, e normalmente em todas essas organizações, o líder é visto como alguém especial, intocável. E normalmente quando eu pessoalmente, eu e a minha esposa sempre apresentamos, peraí, isso está errado, isso está totalmente errado em relação a um comportamento de uma liderança, sempre existia a postura de alguém que nos ensinava dizendo, não toque no ungido do Senhor, não se meta nisso, abaixe a cabeça, tampe os ouvidos e vamos em frente. Eu me lembro que sempre era colocada essa passagem onde o próprio Cão, filho de Noé, vendo o seu pai nu, diz que apresentou a nudez e chamou seus irmãos e viu a nudez e expôs a nudez aos seus irmãos. Ao que o próprio Sem e Jafé pegaram uma capa, eles se comportaram dessa forma, pegaram uma capa e retrocederam e cobriram a nudez do pai. E quando Noé soube disso, porque o Noé estava bêbado, tinha pecado, tinha errado, estava bêbado, estava nu, imaginem em que condições se encontrava, ele amaldiçoou a geração de Cão. Veio uma geração maldita, veio uma maldição e realmente é uma história trágica de uma família de patriarca, como temos muitas tragédias de homens de Deus. Se eu te apresentar coisas trágicas que aconteceram em famílias de patriarcas, talvez você fique de cabelo em pé. Mas são provas que são homens sujeitos a paixões como nós. Porém, devemos viver em santidade e temos esses exemplos para que nós não façamos e não cometamos os mesmos erros. Agora, em nenhum momento nós podemos pegar uma passagem isolada para superproteger uma liderança. Eu quero que você fale qual é a sua opinião. Você tem um líder que é confiável, você tem um líder, um pastor que merece a sua sujeição, a sua obediência, porque nós devemos filtrar, eu digo, nós devemos filtrar. Tanto devemos ser obedientes, sinceros, amorosos com os nossos líderes, como também os líderes devem ser homens de santidade, como eu falei, e ser exemplo diante de Deus, diante da grei do rebanho do Senhor. Nós precisamos disso. Nos falta isso. Agora, há muita gente brincando com os privilégios que estão sendo dados por muitos que criaram essas redomas de proteção e estamos vendo escândalos terríveis. Estava eu meditando numa passagem que está escrita em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 16:1. Está escrito assim em hebraico, até escrevi em hebraico. Vayomer Adonai el Shmuel ad matai ata mitabel el Shaul.
Vaiomer significa, e disse Deus a Samuel, até quando você vai ter Lomitabel, você vai ter dor, vai ter dó, na verdade, vai se compadecer de Saul. Até quando? Espera aí, Saul era um rei, Saul foi escolhido, Saul foi um ungido, Saul se destacou no meio dos profetas, de todo mundo, se destacava, meu Deus do céu, homem que cumpriu a vontade do Senhor, e o próprio Eterno rejeitou e disse para Samuel, até quando? E esse Samuel era um profeta digno, santo, equilibrado, e tinha expectativas com Saul, cria no potencial de Saul, e ele teve o privilégio de estar juntamente nesse propósito, ungindo a Saul, mas Deus o rejeitou, porque há quem diga que Deus não rejeita, que Deus não vai afastar alguém e não vai condená-lo, por quê? Porque ele simplesmente é escolhido e ungido. Acabou, rejeitei, o rejeitei, não quero mais. E, de fato, Samuel teve que vivenciar isso no seu ministério profético, e aí teve que ungir a Davi. Então nós vemos aqui que há um limiar, há um marco, há uma tolerância onde Deus pode falar, não quero mais. Está rejeitado, está afastado. Como vi, muitos homens do ministério que brincaram com as coisas santas e banalizaram as coisas santas e foram rejeitados. Os vi sucumbindo na sarjeta, literalmente bêbados, drogados, jogados no chão, literalmente na sarjeta, jogados, abandonados. Outros morreram doentes, abandonados, porque zombaram das coisas de Deus, acharam que eram super-heróis, tinham super proteção e tinham talvez uma redoma criada às vezes pelas próprias ovelhas, e não houve alguém que com amor, com temor lhe disse, você está errado, você está em pecado e você tem que se arrepender disso. E por falar a verdade, eu vou te falar, durante todos esses anos tenho encontrado e feito muito inimigo, muitos inimigos que têm me atacado e têm me perseguido, tenho sido ameaçado por telefone, tenho sido ameaçado via WhatsApp, ameaçado por denunciar coisas malignas, por não aceitar. E digo isso como pastor, repito, porque em nenhum momento como pastor eu posso criar uma redoma de proteção achando que eu sou infalível. Ah, falha na minha vida, claro que sim. E preciso a cada dia me arrepender, preciso buscar ao Senhor, preciso me santificar, porque eu sou tão nada quanto você é. Eu não sou. Meu irmão, e eu detesto quando alguém começa a se colocar até pelos títulos, porque normalmente os que são pastores, apóstolos, ministros, gostam dos títulos, gostam de bótulos, gostam de carteirinhas, gostam de apresentação, de status. E se você o chama pelo nome, eles se ofendem. Não é Natanael, é pastor Natanael. Não é Natanael, é apóstolo Natanael. Não. Irmão, Natanael, hoje me chama de Natanael. Hoje digo para todo mundo, se Jesus, que era Jesus, não se ofendeu quando o chamaram de Jesus, de Yeshua, pelo seu nome, eu vou me ofender? E eu peço, não quero mais títulos. Me chame de irmão Natanael. Natanael, as crianças me chamam hoje. Natanael. Os que estão chegando agora, se convertendo, já aprenderam, me chamam de Natanael, o irmão Natanael. Pronto, acabou. Estou ali no meio da multidão, servindo pela graça, porque eu sou tão nada quanto qualquer pessoa, mas em Cristo posso ser uma bênção, em Cristo posso me santificar, e em Cristo posso cumprir um chamado santo de glória. Quero que você me fale, você concorda que você pode, com autoridade e santidade, confrontar o líder e falar, você precisa se arrepender porque você está em pecado. E eu quero sempre que alguém me aponte e me diga, por favor, Natanael, eu quero conversar com você. E graças a Deus tem gente que me diz, porque eu lhe amo, eu quero falar com você, e eu quero que você não se desvirtue, porque essa alternativa sempre darei, porque eu não sou um superstar que está numa redoma que ninguém pode tocá-lo. Que o Eterno nos guie nessa última hora. Te convido para estudar conosco, vá na descrição do vídeo, venha estudar e conhecer mais sobre a virtude do reino, temos matérias preciosas e você participando, estudando, estará ajudando uma obra preciosa do reino. Nós te abençoamos e declaramos vitória sobre a sua vida. Um abraço e um beijo no seu coração.